Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso projeto Pro SSA2 da Universidade de Pernambuco, onde o tema da aula de hoje é exatamente os espelhos esféricos. A gente vai conversar sobre esses objetos tão importantes para o nosso cotidiano que acabaram, a partir das ideias de Gauss, você vai perceber, sendo mais popularizados e simplesmente a gente hoje tem geração de energia elétrica através de coletores esféricos, em vez de ser dos espelhos esféricos, são coletores solares, são superfícies esféricas metálicas. Então, a partir da ideia dos espelhos esféricos, outras coisas surgiram, vocês vão perceber através dessa aula. Fica ligado comigo, fica até o final que tu não vai te arrepender. Bora lá. Simbora, deixa eu ficar pequenininho aqui para a gente começar a nossa brincadeira. Aí, por exemplo, você tem uma usina termosolar. Todos essas superfícies azuis são superfícies metálicas esféricas que vão convergir os raios solares a partir para um certo ponto que nós vamos ver a partir da aula. Enfim, eu não vou nem antecipar para não perder a graça. Então vamos embora. Então, o que são especificamente os espelhos esféricos? Bora lá. Espelhos esféricos são superfícies, tá certo? Esféricas, obviamente, mas a gente hoje em dia já leva essa ideia para superfícies curvilíneas, porque não geram imagens às vezes, mas geram muitas consequências interessantes para a gente, que trazem entre elas, entre as principais características, a formação de imagens e imagens diferentes. Imagens de cabeça para baixo, imagens maiores que o objeto, imagens menores que o objeto, que é como a gente está vendo aí, esse espelho do odontólogo, você está vendo que o dente está maior do que o tamanho normal. Já o espelho retrovisor desse carro, você vê que os objetos estão, que as imagens estão menores. Já essa grande bola esférica, você vê uma imagem um pouco distorcida, enfim. A gente vai mostrar isso ao longo da nossa aula, tá? Então, imagine que eu tenho uma calota esférica e eu espelhe essa calota esférica, e esse espelhamento seja na parte externa. Se o espelhamento for na parte externa, esse espelho passará a ser chamado de um espelho convexo. Se o espelhamento for na parte interna, esse espelho passará a ser chamado de espelho côncavo. Então, o espelho convexo vem de uma superfície esférica, metálica, onde você tirou uma calotinha e espelhou a parte externa. Já o espelho côncavo, você tirou uma calotinha e espelhou a parte interna, tá certo? E aí, todo espelho esférico, por ser proveniente de uma esfera, ele vai ter alguns pontos importantes, entre eles esse ponto C, que é exatamente o centro de curvatura do espelho. Na verdade, meus amores, esse centro de curvatura do espelho nada mais é do que o centro da esfera de onde foi feito o espelho. Pense assim, tá? Esse R, obviamente, é o raio de curvatura do espelho. O que é esse ponto V? Esse ponto V a gente chama de vértice. E é interessante, para que tu entenda legal esse vértice, que tu lembre do vértice de uma parábola. Tu lembra que o vértice de uma parábola vai dividir essa parábola em duas semiparábolazinhas? Pronto, esse vértice faz a mesma coisa. Imagine que eu tenho o espelho e trace um eixo chamado de eixo principal, que é um eixo de referência. Esse vértice divide em metade do espelho para cima, metade do espelho para baixo. Pense dessa maneira, que aí fica fácil de você visualizar. Tranquilo? E aí vai ter um outro ponto, que é esse ponto aqui chamado de foco do espelho, que eu falo sobre ele daqui a pouquinho, mas já vou escrever aqui, foco do espelho. E essa distânciazinha aqui, do foco até o centro, a gente vai chamar de distância focal. Onde essa distância focal é exatamente metade do raio do espelho.
Então, se o espelho tiver raio 2 metros, a distância focal, que é a distância do ponto C até o ponto F, ou do F até o V, tá? Isso também é a distância focal, é exatamente metade do raio. Metade do raio de curvatura desse espelho é exatamente a distância focal desse espelho. Beleza? Joia! Vamos seguir. Condições de nitidez de Gauss. Para que as imagens formadas nos espelhos esféricos sejam nítidas, elas devem obedecer às chamadas condições de nitidez de Gauss. Primeiramente, a luz deve incidir de forma paralela ao eixo principal e o ângulo de abertura do espelho deve ser menor que 10 graus. Então, esse ângulozinho θ, que aqui estava como ângulo alfa, ele tem que ser menor do que 10 graus, que é o mais importante para que exista um respeito das condições de nitidez de Gauss, que é como nós iremos, trabalhar no estudo dos espelhos esféricos, que a gente só vai trabalhar com a formação de imagens nítidas, certo? Então, vértice, foco, centro, raio de curvatura e um ângulo menor do que 10 graus. Espelhamento externo convexo, espelhamento interno côncavo. E aí a gente tem um espelho gaussiano. Certo? Vamos conversar sobre o foco do espelho. O foco do espelho ele foi descoberto por Gauss quando ele incidia um feixe de luz paralelo ao seu eixo principal e viu que esses raios convergiam para um plano aqui, para um ponto que ele chamou de ponto focal. Foi focalizado isso daqui. Então vejam que os raios foram focalizados exatamente nesse ponto. Ele chama esse ponto aqui de ponto focal ou simplesmente foco do espelho. E ele, quando mediu, viu que essa distância entre o foco e o vértice era exatamente metade do raio de curvatura. O espelho côncavo, pelos raios de luz chegarem exatamente nesse ponto, a gente diz que o espelho côncavo possui um foco chamado de foco real. No espelho convexo, você tem os raios de luz paralelo, que são refletidos, mas vejam que o foco do espelho convexo está na parte interna dele. Se ele está espelhado fora, entende? Aqui é o foco, aqui é o centro de curvatura desse espelho convexo. E ele é espelhado fora, então os raios de luz não entram nesse espelho. No espelho côncavo, não. Por ele ser de espelhamento interno, tá certo? Então os raios chegam no foco, porque o espelhamento dele é interno. No espelho convexo, o espelhamento dele é externo, então o foco do espelho convexo é um foco chamado de foco virtual. Porque os raios de luz não passam especificamente nele. São os prolongamentos dos raios de luz que passam pelo foco desse espelho, chamado de foco do espelho esférico convexo, tá certo? Beleza? Bom, esse foco, o do espelho côncavo, ele é utilizado, por exemplo, para antenas parabólicas. Você tem aí, ó, antenas parabólicas, esse ponto aqui está exatamente no foco. Está posicionado exatamente no foco esse ponto aqui. Os raios chegam paralelos, refletem nessa antena parabólica e convergem para o foco. Você tem aqui, isso é um grande coletor, não é nem um coletor, é uma grande superfície esférica, tá, que serve para analisar os raios provenientes do Sol. Aqui é um laboratório que fica analisando, tá certo, a incidência solar, os raios solares, o tipo de radiação emitida, e a partir daí eles veem toda a atividade solar, como é, enfim, porque os raios batem nesse espelho e convergem para uma região, e aqui esses raios são analisados, tá certo? Então, são eu falei duas opções, duas situações da utilização do foco dos espelhos, mas no iniciozinho a gente falou sobre as usinas termossolares. O que é que ocorre na usina termosolar dessa daqui? Os raios solares vêm, batem nessa região, convergem para o foco aqui desses espelhos. E por aqui é um cano por onde passa a água. Essa água é aquecida devido à concentração dos raios solares, extremamente energéticos, tá? E a partir daí essa água se vaporiza. Na vaporização da água gera movimentação de turbinas, variação de campo magnético, consequentemente geração de energia elétrica através da utilização da ideia do foco de um espelho que foi descoberto lá atrás por Gauss, beleza? E aí, para que você entenda legal a formação das imagens nos espelhos esféricos, você precisa fazer o estudo de 3 chamados de raios notáveis de um espelho esférico. Temos aqui uma superfície, uma calota esférica, tá certo? Espelhada internamente, e eu escrevi embaixo. Os raios luminosos que incidem sobre o espelho paralelamente ao seu eixo principal
são refletidos alinhados com o foco principal, foi o que eu acabei de falar. Esse é o que a gente chama de primeiro raio notável, tá aí. Tá certo? Quando o espelho for convexo, vejam que os raios não pegam aí. Consequentemente, pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos, se os raios paralelos são convergidos para o foco, os raios que saírem do foco serão refletidos de maneira paralela. Como consequência do princípio da reversibilidade, ó, tá vendo? Raios que passarem pelo foco serão refletidos paralelos, raios que saírem na direção do foco serão refletidos pelo espelho convexo também de maneira paralela. Aqui eu tenho o espelho côncavo e aqui eu tenho o espelho convexo. Veja que a reflexão aqui é na parte externa e aqui a reflexão é na parte interna. Então, de um lado o espelho côncavo, do outro lado o espelho convexo. Esse é o primeiro raio notável dos espelhos esféricos, beleza? Segundo raio notável dos espelhos esféricos. O raio luminoso que incide sobre o espelho, alinhado com seu centro de curvatura, é refletido sobre ele mesmo. Presta atenção, vê lá. Temos aqui o centro de curvatura. Se eu emitir um raio de luz, ele bate e volta pelo centro. Percebe? Aqui também. Se eu emitir um raio de curvatura, ele bate e volta pelo centro. Tranquilo? Deixa eu só fechar aqui. Barulhão arretado, mas eu peguei. E aí, quando o espelho for um espelho convexo, ele não vai passar pelo centro, ele vai na direção do centro, bate, volta alinhado com o centro. Vai na direção do centro, bate, alinhado com o centro. Terceiro raio notável. Um raio luminoso que incide sobre o vértice do espelho é refletido simetricamente em relação ao seu eixo principal. Daí ele vai no vértice do espelho, é refletido simetricamente, os dois ângulos são ângulos iguais, a mesma coisa no espelho convexo, tá certo? Então esses são os três raios notáveis, onde somente dois serão necessários para que eu forme as imagens nos espelhos esféricos. Você vai perceber que o espelho côncavo vai possuir 5 tipos de imagens, enquanto que o espelho convexo vai possuir somente um tipo de imagem. Espelho côncavo tem 5 tipos de imagens, espelho convexo tem um tipo de imagem. Preste atenção, fica comigo até o fim que o negócio vai ser massa agora. Vamos lá. Espelho esférico côncavo. Vamos formar o primeiro tipo de imagem no espelho esférico côncavo. Objeto antes do centro de curvatura. Centro de curvatura, vértice, foco. Objeto aqui, tá vendo? Um raio de luz aqui, ponto luminoso, um raio de luz paralelo vai ser refletido pelo foco. Um raio de luz que for pelo foco vai ser refletido paralelo. Sacou que esses raios se encontraram aqui? Vou repetir. Paralelo se reflete pelo foco se reflete paralelo. Esses raios se encontram aqui. Então aqui vai ter a formação da minha imagem. Essa imagem, quando eu comparo com o objeto, ela é real, porque os raios de luz chegaram aqui. Essa imagem é invertida e menor. Você percebe que ela é invertida em relação ao objeto, ela é menor que o objeto, ela é real. Essa imagem, como toda imagem real, para ser enxergada, você não enxerga essa imagem no espelho. Você teria que colocar uma tela de projeção, um papel, uma tela para que essa imagem aparecesse. Veja que ela não fica dentro do espelho. É uma imagem virtual. Ela é projetada para fora do espelho. Então, eu teria que colocar aqui um anteparo, uma tela, como ocorre numa tela de cinema, como ocorre numa tela de projeção de imagens na sua sala de aula, onde coloca algo lá que fica aparecendo no quadro ou numa tela mesmo, enfim. Então, imagens real, para serem observadas, elas precisam de uma projeção, elas precisam de uma tela, elas precisam de um anteparo. Beleza? Tranquilo? Joia. Então, essa é a primeira imagem do espelho esférico côncavo. Segunda imagem. O objeto agora está sobre o ponto C. Objeto sobre o ponto C. Presta atenção. Aqui está o meu pontinho luminoso, um raio de luz paralelo que vai passar pelo foco. Raio que vai pelo foco que vai sair paralelo. Veja onde é que se forma a imagem, sacou? Então ela vai ficar aqui embaixo. Essa imagem, quando eu comparo com o objeto, ela é real também. Ela é invertida e ela é igual, ela tem o mesmo tamanho do objeto. Esse igual significa que ela tem o mesmo tamanho do objeto. Então, primeiro caso, real invertida e menor. Segundo caso, real invertida e igual. Veja que até agora objeto e imagens são reais. Objeto e imagens, um é invertido em relação ao outro, mas o tamanho está mudando. Tá certo? O tamanho está mudando. O primeiro caso foi menor, agora vai ser igual. E o terceiro caso, prof, bora lá. Objeto entre o foco e o centro.
raio paralelo, que passa pelo foco, raio que vai pelo foco, que é refletido de maneira paralela. Aqui está a minha imagem real invertida e maior que o objeto. Esse caso aí, a imagem também continua sendo real, a imagem é invertida e agora ela é maior que o objeto. Então, real, invertida e maior que o objeto. Beleza? Tranquilo? Joinha. Veja, tá vendo que ela, para ser vista, ela teve que ser projetada? Então, ela teve que ser projetada numa tela. O cara que fez essa imagem, que não fui eu, colocou uma imagem projetada numa tela. Só assim você conseguiria enxergá-la realmente. Quarto caso, objeto sobre o foco. Cara, sobre o foco, os raios de luz vão sair paralelos, você já viu. Objeto, raio de luz saindo do foco vai sair paralelo. E os raios de luz paralelos não se encontram. Então tá aqui, ó. Esses raios não se encontram. Como eles não se encontram, a gente classifica essa imagem como imprópria ou uma imagem que está no infinito. Tá? Às vezes a gente até diz que não há formação de imagens. A próxima imagem já é a partir do foco. E aí você vai ver que vai ocorrer uma mudança total dessa ideia. Você vai ver que até agora a gente teve 3 imagens reais e invertidas. Então você percebeu que toda a imagem real ela é invertida. Então os 3 primeiros casos, real invertida e menor, real invertida igual, real invertida e maior. Agora a gente teve um caso de não formar imagem ou a imagem ser chamada de imagem imprópria. Você vai ver que no próximo caso, a imagem vai passar a ser virtual. Tá? Você vai ver que a imagem vai aparecer dentro do espelho, chamada de imagem virtual. E outra coisa interessante é que tu vai perceber que a imagem vai deixar de ser invertida. Vê o que é que vai ocorrer, vê. Tá aí. Objeto entre o foco e o vértice. E não precisa ser entre o foco e o vértice. Qualquer ponto, a partir do foco, daria a mesma coisa. Tá? Qualquer ponto. Como aquela imagem que ficou entre C e F, é qualquer ponto entre C e F. Não tem que ser na metade, não, tá? A gente bota aqui porque a gente tem que botar em algum lugar. Mas não tem que ser entre os dois, não quer dizer na metade, não. É nessa região aqui, tá? Então, bora lá. Vê. Beleza? Você vai perceber que esses raios eles não se encontram aqui, mas eles não estão paralelos. Se eu prolongar os raios refletidos, ou seja, se eu colocar um observador aqui recebendo esses raios, esse observador, quando receber esses raios daqui, ele vai entender como se os raios tivessem vindo de lá de dentro, que foi o que ocorreu aqui. Aqui também o observador entende como se a imagem viesse daqui, tá? Sendo que, como são raios paralelos, não há formação de imagem nenhuma. Mas nesse caso, olha só, ele vai enxergar como se as imagens, como se o objeto estivesse aqui dentro. Olha só, onde é que ele enxerga que está essa vela? Então, essa imagem ela é classificada como virtual, direita e maior que o objeto. E aí vem a história dos espelhos de grau. Espelhos de grau vem justamente com a ideia desse espelho nessa situação. Você vai a uma ótica, se olha no espelho, você fica bem pertinho desse espelho e enxerga o seu rosto maior. Ali o seu rosto está colocado exatamente entre o foco e o vértice. O espelho que o dentista usa, ele coloca o dente, que é o objeto, exatamente entre o foco e o vértice desse espelho, para enxergar a imagem do dente maior, porque ele tem que enxergar no espelho, a imagem tem que ser virtual, tem que ser enxergada no espelho. Pessoas que usam espelho de maquiagem, se olham nesse espelho de maquiagem, enxergam o rosto maior, mas tem que colocar próximo, porque o rosto é o objeto, tem que estar exatamente entre o foco e o vértice, senão não há formação dessa imagem no espelho e a pessoa quer enxergar exatamente no espelho. Tá? Então, é o único caso que é virtual, e aí, por ser virtual, você percebe que é direita, e nesse caso, virtual, direita e maior que o objeto. Beleza? Quinto caso, não existe mais o sexto caso. E aí a gente vai para o espelho convexo. Por sorte nossa, o espelho convexo, por sorte de vocês, principalmente, só tem um tipo de imagem. Então, para qualquer posição de um objeto, do objeto diante do espelho, guarda sempre isso, para qualquer posição do objeto diante do espelho, a imagem formada sempre vai ter essa classificação. Se liga. Sacou? Olha a imagem onde é que fica dentro do espelho, entre o foco e o vértice. Sempre, prof, sempre. Para qualquer posição de um objeto diante do espelho convexo, a imagem formada sempre vai ser virtual, direita e menor. Para qualquer posição de um objeto diante do espelho convexo, a imagem formada sempre vai ser virtual, direita e menor. São essas imagens que aparecem, por exemplo, nos espelhos
utilizados nessas lojas de conveniência, que tem um funcionário que fica olhando para o espelho lá, enxergando toda a loja fica pequenininha dentro daquele espelho, aumenta o campo visual dele, aumenta o campo visual dessa pessoa. São os espelhos utilizados nas garagens. Garagens também usam espelhos convexos. Tranquilo? Beleza? Então, sempre é virtual, direita e menor. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai resolver uma questãozinha de espelhos convexos só sobre as imagens, uma questão da UPE, para que você veja que conhecer as imagens faz com que você também resolva questões do SSA. Agora, é óbvio que quase sempre tem um cálculo por trás, mas esse cálculo, por ele ser mais chato, a gente vai trabalhar no próximo encontro. Agora a gente vai resolver uma questão que tem um cálculo também, tá? Mas é um cálculo que envolve a física mecânica e não que envolve especificamente a parte dos espelhos esféricos, mas você vai precisar identificar que tipo de imagem vai surgir. Presta atenção. Essa questão foi de 2021, tá? Vê bem. A questão falava assim: um espelho esférico côncavo de raio de curvatura R, 4 metros, foi instalado no piso de um laboratório. Um objeto O, de massa meio quilograma, na forma de seta, foi projetado para cair sem girar, sendo colocado a 7 metros acima do vértice do espelho, como mostra a figura a seguir. O objeto é solto em queda livre. Em que instante de tempo em S, a seta e sua imagem estão apontando para o mesmo sentido? Vê. Pensa comigo. Essa seta está bem distante do centro desse espelho. Aqui é o ponto C desse espelho. Deixa eu pegar aqui. Aqui é o foco desse espelho. E aqui ele já colocou o vértice do espelho. Então, enquanto esse objeto chamado seta estivesse deslocando daqui para cá, a imagem vai ser real, invertida e menor. Então, ele quer que objeto e imagem estejam apontando no mesmo sentido. Tá? Quando ele chegar no ponto C, a imagem vai ser real, invertida e do mesmo tamanho, ainda é invertida. Enquanto ele estiver entre C e F, a imagem vai ser real, invertida e do mesmo tamanho. Desculpa, é real, invertida e maior. E quando ele chegar em F, desaparece essa imagem. Um milímetrozinho depois de F, a imagem já começa a ser virtual, direita e maior. Ou seja, objeto e imagem passam a ter o mesmo sentido. Então, você vai calcular o tempo que essa seta gasta para vir daqui até o foco. Na verdade, era um pouquinho depois do foco, sendo que ele pede a partir, ele tinha que ter perguntado a partir de que instante, e não em que instante, coisas da UPE. Era para ser a partir de que instante. Então, era a partir do instante em que ele atinge o foco. A partir desse instante, ou seja, um ΔTzinho um pouco a mais, a imagem e o objeto estariam apontando para o mesmo sentido. Então, esse objeto vai cair daqui para cá. Porque a partir daqui, quando ele tiver um pouquinho depois do foco, a imagem já começa a ser virtual, direita e maior. Tá certo? Então, ele vai cair essa distância. Para que ele caia essa distância? Bora lá. Ele está a 7 metros do vértice do espelho. Sendo que daqui para cá eu tenho raio, então isso daqui vale 4 metros. Isso aqui vale 2, isso aqui vale 2. Como tudo são 7 metros, aqui é 3. Porque, vê, ó, 3 mais 4 vai dar os 7 metros. Beleza? E ele vai cair daqui até aqui. Ele vai cair dessa distância, daqui para cá. Então, essa distância daqui para cá dá exatamente 5 metros. Beleza? Vou apagar aqui o 4, vou apagar aqui o 2 e vou apagar aqui o 3. Bora lá. Vamos devagarzinho. Isso aqui, 7 metros. Daqui para cá, 4 metros. Onde aqui são 2 e aqui são 2. Então, isso aqui são 3 metros. Como ele vai cair daqui para cá, ele vai andar 3 mais 2, 5. Então, a distância que ele vai andar vai ser exatamente 5 metros. Como ele quer saber o tempo de queda, aí eu vou para uma equação da física mecânica, ΔH,
V0t mais gt ao quadrado sobre 2. Tá certo? Equação de cinemática que você precisaria saber. Coisas da UPE. O ΔH é a distância que ele vai cair, que é exatamente 5 metros. Ele foi abandonado a partir do repouso, tá certo? Que ele diz queda livre, ó. Tá? Então, V0 é 0, gravidade 10, t ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ficar com 10t ao quadrado igual a 10. Então, era para ser a partir do instante 1 segundo e não no instante 1 segundo. Então, a partir do instante 1 segundo, esse corpo, o objeto e a imagem passam a estar apontando no mesmo sentido e vai apontar até que ele colida com o vértice. Na hora que colidir com o vértice, isso aí já era. Beleza? Então, ó, primeira aula de espelhos esféricos está aí, bota no bolso, dá uma estudada legal e parte para a nossa segunda aula, onde a gente vai falar dos cálculos para saber o quanto essa imagem é maior, onde é que essa imagem está posicionada, enfim. Tem uma parte legal ainda de espelhos esféricos para a gente conversar, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.